Olá, tudo bem? E vamos para a nossa 7ª aula de tanatologia. E o título de hoje é Como acolher quem está sofrendo? O que dizer e o que não dizer. Existe uma situação que deixa muitas pessoas desconfortáveis. Estar diante de quem está sofrendo, quando um amigo perde alguém, quando um familiar recebe um diagnóstico difícil, quando a vida de uma pessoa desmorona diante dos nossos olhos, a maioria de nós quer ajudar, aliviar a dor, encontrar as palavras certas, mas justamente nesse momento percebemos algo difícil. Nem sempre sabemos o que dizer. E talvez a maior surpresa desta aula seja esta. Muitas vezes o problema não é não saber o que dizer. O problema é acreditar que precisamos dizer alguma coisa. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma reflexão importante. Quando alguém sofre, nossa primeira reação costuma ser procurar respostas. Queremos explicar, consolar, resolver, diminuir a dor, mas nem toda dor precisa de explicação. Às vezes, a maior necessidade de uma pessoa não é ouvir palavras, é sentir presença. A tanatologia nos ensina a importância da escuta e Deus nos ensina a importância da compaixão. As duas coisas caminham juntas, porque algumas dores não precisam ser corrigidas, precisam ser acompanhadas. Vamos começar entendendo algo fundamental. Quando uma pessoa sofre uma perda importante, ela não precisa de especialistas em respostas. Ela precisa de companheiros de caminhada. A dor cria uma sensação de isolamento. É como se o mundo continuasse girando enquanto a vida daquela pessoa parasse. Por isso, uma das maiores formas de acolhimento é simplesmente permanecer presente. É simplesmente estar ali sem pressa, sem julgamentos, sem a necessidade de consertar tudo. Muitas vezes acreditamos que ajudar significa falar, mas frequentemente ajudar significa ouvir. E ouvir de verdade é mais difícil do que parece, porque ouvir exige abrir espaço para a dor do outro sem tentar controlá-la, sem tentar interromper, sem tentar transformar em algo mais confortável para nós. Uma das frases mais poderosas que podemos dizer a alguém que sofre é simplesmente: eu estou aqui. Parece pouco, mas não é. Porque em momentos de dor profunda, a presença vale mais do que muitos discursos. Agora vamos falar sobre algo importante: o que não dizer. Existem frases extremamente comuns que costumam ser ditas com boa intenção, mas que acabam produzindo ainda mais sofrimento. Por exemplo, você precisa ser forte. Quem está sofrendo já está fazendo de tudo o que consegue para continuar existindo. Muitas vezes essa frase faz a pessoa sentir que não tem permissão para chorar. Outra frase muito comum: o tempo cura tudo. Embora o tempo nos ajude nos processos de adaptação, quem está sofrendo naquele momento precisa de acolhimento agora, não daqui a um ano. Outra frase frequente: eu sei exatamente o que você está sentindo. Na verdade, você não sabe nada. Não sabemos. Podemos ter vivido experiências semelhantes, mas nunca idênticas. Cada vínculo é único. Cada perda é única. Cada história é única. Talvez seja mais honesto dizer: eu não consigo imaginar completamente a sua dor, mas eu estou aqui com você. Outra frase que costuma machucar é: Deus quis assim. Mesmo pessoas de fé podem sofrer ao ouvir isso, porque nos momentos mais difíceis, essa frase pode fazer parecer que Deus é o responsável direto pela dor que estão vivendo. E nem sempre quem sofre está pronto para reflexões teológicas.
Às vezes precisa apenas de acolhimento, escuta, compaixão. Também devemos evitar transformar a dor do outro em uma história sobre nós. Imagine alguém compartilhando uma perda e imediatamente ouvimos: "Isso me lembra quando aconteceu comigo." Embora a intenção seja criar conexão, muitas vezes a pessoa precisava apenas ser ouvida. Nem toda conversa precisa voltar para nossas experiências. Agora vamos falar sobre aquilo que realmente ajuda. Ajuda a perguntar, por exemplo, como você está hoje? Observe a palavra hoje, porque o luto muda diariamente. Existem dias mais leves, dias mais difíceis, dias suportáveis, dias insuportáveis. Outra pergunta importante é: existe alguma coisa prática que eu possa fazer por você? Muitas pessoas querem ajudar, mas oferecem ajuda de forma genérica. Dizem coisas do tipo assim: se precisar de alguma coisa, me chama. Quem está sofrendo raramente consegue pedir. Por isso, ajuda prática costuma ser mais eficiente. Levar uma refeição, acompanhar em uma consulta, resolver uma tarefa burocrática, buscar uma criança na escola, fazer companhia, caso a pessoa queira, porque tem algumas que querem ficar sozinhas. Pequenos gestos podem aliviar grandes pesos. Existe outra coisa que ajuda muito: permitir que a pessoa fale sobre quem perdeu. Muitas vezes, familiares e amigos evitam mencionar o nome de quem morreu, como se falar sobre aquela pessoa aumentasse a dor, mas geralmente acontece o contrário. Quem ama não quer esquecer, quer lembrar, quer contar histórias, quer falar sobre momentos vividos, quer manter viva a memória de quem partiu. Quando damos espaço para isso, estamos oferecendo um dos maiores presentes possíveis. Também precisamos entender que o sofrimento não segue calendário. Após algumas semanas, a maioria das pessoas retorna à rotina, mas o luto continua. Muitas vezes o apoio desaparece exatamente quando o enlutado mais precisa dele. Por isso, uma mensagem meses depois, uma visita, uma ligação, uma lembrança podem ter um impacto enorme, porque mostram que aquela pessoa não foi esquecida. Existe uma passagem muito interessante na Bíblia. Quando Jó perdeu tudo, seus amigos inicialmente fizeram algo extremamente sábio. Sentaram-se ao lado dele e permaneceram em silêncio durante dias, sem discursos, sem explicações, sem respostas prontas. A partir do momento em que começaram a explicar o sofrimento de Jó, começaram também os problemas. Essa história nos ensina algo valioso. Nem sempre a melhor resposta é uma resposta. Às vezes, a melhor resposta é a presença. Gostaria de compartilhar uma das lições mais importantes da tanatologia. A dor compartilhada não desaparece, mas se torna mais leve. Não porque foi resolvida, mas porque deixa de ser carregada sozinha. E talvez seja exatamente isso que significa acolher. Não retirar o peso da mochila, mas ajudar alguém a carregá-la. Gostaria de encerrar essa aula com uma reflexão. Existe alguém próximo a você que esteja sofrendo nesse momento? Talvez essa pessoa não precise de conselhos, talvez não precise de explicações, talvez não precise de resposta, mas talvez precise apenas saber que não está sozinha. Às vezes, o maior ato de amor não é encontrar palavras certas, é permanecer quando as palavras acabam. Gostaria de encerrar com as palavras de Romanos 12:15.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Observe que o texto não diz para corrigir quem chora, não diz para explicar o sofrimento, diz para chorar com quem chora. E talvez essa seja uma das definições mais bonitas de acolhimento. Muito obrigada por estar comigo nesta 7ª aula. E na próxima aula vamos falar sobre um tema extremamente importante. Como crianças e adolescentes vivem o luto e como podemos ajudá-los a enfrentar perdas de maneira saudável. Até a próxima aula. Beijos.